Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje, dia 19 de outubro, a Igreja celebra a memória, a festa, na verdade, de São Pedro de Alcântara, confessor e também é o padroeiro principal do Brasil. São Pedro de Alcântara nasceu em 1480 na Espanha e reformou os franciscanos. Também prestou um grande serviço, grande ajuda a Santa Teresa de Jesus na reforma do Carmelo. E também levou uma vida muito penitente, uma vida de santidade, uma vida de entrega total a Deus. Morreu em odor de santidade no ano de 1562, portanto, com 82 anos de vida. Hoje também, na nossa catequese, vamos falar sobre o propósito no sacramento da penitência. O propósito. O que é o propósito? A justificação do homem não se opera sem uma resolução, sem um propósito, firme e sincera resolução de não pecar mais. Um sincero propósito, portanto, de não mais pecar. É o bom propósito que o Concílio de Trento incluiu como parte integrante da contrição. Porque não se pode detestar o pecado sem a vontade deliberada de perseverar na graça. É alguma coisa começar a fazer o bem, escolher e palmilhar o caminho da justiça. Mas o mérito está em chegar ao fim almejado e realizar o ideal que se tem em mente. Então, isso é ter propósito, de ir até o fim. Jesus Cristo nos adverte disto expressamente quando nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Não é somente um dia, uma semana, um mês, um ano ou anos, mas perseverar até o fim. Esse será justificado, esse será salvo. São Boaventura, falando sobre essa passagem do Santo Evangelho, vai dizer também que todas as virtudes merecem coroa, mas só a perseverança é coroada. Pois o propósito não é outra coisa senão a consciência na prática da virtude, e no amor de Deus. O propósito, definiu o Concílio de Trento, é a deliberação de não pecar no futuro. Esse é o propósito. Se comprometer em não pecar no futuro. Esse propósito é necessário para obter a remissão dos pecados, quer no sacramento da penitência, quer fora dele, porque pertence como a contrição às disposições essencialmente requeridas para a justificação ou para a remissão. Receber o sacramento sem essa disposição é um escárnio à majestade divina, diz Santo Isidoro. Irrisor est non penitens. Seria na tradução livre, A pessoa é um palhaço, não um penitente. Quem assim age. Age mais como um palhaço do que como um penitente. O propósito divide-se em formal ou explícito
e virtual ou implícito, explícito ou implícito. Diz-se formal ou explícito quando alguém, pensando no futuro, resolve expressamente não pecar mais. É, portanto, um ato distinto da dor. O virtual ou implícito está contido no próprio ato de contrição. Então, quando a pessoa reza ali o ato de contrição, já está implícito, né, que ele está arrependido, esse propósito de arrependimento. Dá-se quando se tem verdadeiro arrependimento sem que se cogite no futuro. Arrependimento já no presente, sem se preocupar com o futuro. Então, esse propósito é o propósito chamado virtual ou implícito. Para que a absolvição dos pecados mortais seja válida, é necessário que o propósito seja firme, universal e eficaz. Repito, para que a absolvição dos pecados seja válida, é necessário que o propósito do penitente, do pecador arrependido, seja firme, seja universal para todos os pecados e eficaz. O propósito deve ser firme, isto é, o penitente deve ter a vontade sincera de evitar os pecados mortais, estando decidido a preferir qualquer mal a perder algum bem ou ofender a Deus gravemente. Então, é um propósito firme. Mas note-se, basta a firmeza de propósito, a vontade atual, sem que se exija a firmeza efetiva quanto ao futuro. Basta a firmeza de propósito atual. Essa firmeza efetiva quanto ao futuro não é exigida. Se eu vou pecar no futuro. O importante é que você esteja firme, propósito firme de não pecar hoje, amanhã, né? Mas não ao futuro. Explico-me. Basta que o penitente, no momento em que se confessa, queira sinceramente não pecar. E de fato não pecaria ainda que se lhe oferecesse ocasião, embora no futuro venha porventura recair nos mesmos pecados. A negação de São Pedro, depois dos mais veementes protestos de fidelidade ao Mestre, é uma prova desta verdade doutrinária. Então, olhemos, né, o exemplo de São Pedro. O apóstolo não se julgou indisposto para comungar por Cristo, lhe haver previsto a queda. Mas se a recaída se der logo em seguida à confissão, ou pouco depois dela, é para suspeitar-se que não foi firme o propósito. Entendamos. Então, logo após a confissão, a pessoa cai novamente no mesmo pecado, então dá para se suspeitar de que esse propósito não foi muito firme. Acontece, porém, que o penitente pode ter receio de vir a cair no pecado devido à sua reconhecida fragilidade. Todavia, não lhe falta a firmeza de propósito. É o caso de ser animado a ter confiança no auxílio divino, que nunca falta a quem dele se faz digno.
O propósito deve ser universal. O segundo ponto. Isto é, estender-se a todos os pecados mortais, mesmo os pecados ainda não praticados, porque a conversão a Deus, plena e verdadeira, não se pode verificar sem a aversão ao pecado mortal, in genere, ou seja, na sua origem, na sua raiz. Neste ponto, difere da contrição, que envolve somente os pecados cometidos e ainda não perdoados. Não se requer nem convém que se tenha o propósito especial de evitar cada um dos pecados mortais. Basta o propósito em geral, universal, de não pecar mortalmente. Há casos em que o confessor deve exigir o propósito explícito e particular relativamente a pecados que importam um ônus especial, como, por exemplo, a restituição de um objeto alheio, a remoção de certo escândalo ou da ocasião próxima na qual o penitente há de sucumbir fatalmente. O propósito deve ser eficaz, o terceiro ponto. O penitente deve estar decidido não só a não pecar no futuro, mas ainda a empregar também os meios necessários de evitar o pecado e fugir das ocasiões que o induzem a ele. Basta que o propósito seja eficaz no sentido efetivo, isto é, que o pecador esteja disposto a empregar os meios necessários, porque a emenda futura, de fato, não é a da essência do propósito. O propósito acerca dos pecados veniais deve possuir os mesmos dotes dos pecados mortais, com a exceção da universalidade, visto que, como um pecado venial, pode ser perdoado sem os outros. Nesta hipótese, basta que haja o propósito firme e eficaz de evitar um só pecado venial, e com maioria de razão todos os outros veniais acusados na confissão. Os penitentes piedosos, que ordinariamente só confessam pecados veniais, devem ter a dor e o propósito de se emendar deste ou daquele pecado venial que mais agrave a sua consciência, porque aqui o propósito particular é mais eficaz que o geral. A acusação dos pecados veniais convém acrescentar a de algum pecado mortal da vida passada, já confessado, para completar a matéria da absolvição. Como se pode conhecer o verdadeiro propósito? Não seria difícil alguém saber, de maneira indubitável, se está apercebido de todas as disposições necessárias para obter a sua reconciliação. Há sinais que dão, não digo certeza absoluta, mas, pelo menos,
alguma segurança do seu retorno a Deus, da sua conversão. Por exemplo, quem sente que deu sua parte a algum esforço para se corrigir, esse empenho pode se verificar pelo cuidado que tem de anotar as faltas em que costuma cair com mais facilidade, examinando-as cada dia diante do Senhor, deplorando-as na sinceridade da alma. Depois de um cuidado em evitá-las, até extirpá-las totalmente do coração, como o vigilante que cuida de uma horta, que arranca ao jardim as ervas daninhas, à medida que vão surgindo, para cultivar no lugar as flores da sua predileção. Da mesma forma, cada um exercite-se em atos de virtude oposta ao vício que quer combater. Exercite um ato de virtude que seja contrário àquele vício que se quer combater. Não está verdadeiramente convertido quem não renuncia de verdade à causa ou à ocasião do pecado. Repito, não está verdadeiramente convertido quem não renuncia à causa ou à ocasião do pecado. Mostra não detestar o mal quem procura a fonte que o produz. Para se estar firme na resolução de ser fiel a Deus e de resistir futuramente às tentações que sempre assaltam o homem, deve evitar com o maior cuidado tudo aquilo que o pode tornar prevaricador. As paixões que cada um conduz dentro de si mesmo bastam. Não há necessidade de causas estranhas que as excitem e as inflamem. Quem não foge ao perigo, fala o Espírito Santo, nele perecerá. Quem não foge ao perigo, vai perecer nele. A mudança de vida é uma consequência lógica do verdadeiro propósito. Esta mudança do penitente transparece na transformação do espírito, do coração, na linguagem, nas obras. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se nada disso se nota, foi vã a resolução. Para se retornar a Deus verdadeiramente é necessário, como diz São Paulo, despojar-se do velho homem que era corrompido e se revestir do homem novo que Deus criou na justiça e na santidade. O segredo da ressurreição espiritual está na maneira de se conduzir o homem no propósito de emenda. Nem se deve confessar sem propósito, nem se deve fugir do sacramento com receio dele. O apego ao pecado em alguns, o temor de emenda em outros, estabelecem esse vácuo tenebroso junto à fonte da misericórdia, cujos mistérios o homem desconhece. Ali, a justiça e a misericórdia se entrelaçam no ósculo de paz.
Fecha-se o inferno para o culpado, porque seu coração se abre. E o céu baixa, porque o penitente se humilha. Uma lágrima de arrependimento apaga os raios da cólera divina. Acheguemo-nos, portanto, ao sacramento da penitência e recebamos das mãos divinas o manancial de sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.